acerte, Senhor, para louvor e adoração do teu santo nome, ó Deus. Tudo só pertence a ti, Senhor. Nada somos, nada podemos fazer sem ti, ó Deus. Pai, nesta noite, ó Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor. A palavra, Senhor, que vai ser ministrada aos nossos corações nesta noite, Senhor, que possa fazer morada em nossos corações, na nossa mente, Senhor, transformando e fortalecendo cada dia mais a nossa fé, ó Deus. Pai, abençoa, Senhor, esta comunidade aqui no Sítio Norte, derrama bênção, Senhor. Vai, Senhor, tocando nos corações, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Toca nos corações para transformar a vida, Senhor. E quebranta, Senhor, para que quando formos, Senhor, pregar a tua palavra nas casas, nas vidas, Senhor, que estão precisando, os corações estejam aquebrantados e ele receba o evangelho da verdade, que salva, que cura, que liberta, que transforma o homem, que salva o homem para uma vida eterna, ó Deus. Quebranta os corações, Senhor, quebra os laços do inimigo, as lanças, as setas malignas, Senhor, despedaça, quebra o jugo, Senhor, que o mundo coloca sobre o ser humano, ó Deus. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Nós te pedimos, toca, Senhor, nas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer também, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelas oportunidades, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Deus. Fortalece cada vez mais, Senhor, a nossa fé em ti, Senhor. Abençoa também os irmãos que não puderam vir, Senhor. Ali o irmão Detinho, a sua casa, sua esposa, sua sogra, seus filhos, ó Deus. Abençoa também a irmã Marlede, a irmã Alice, que também não pôde vir, Senhor. Abençoa também a irmã Ilka, abençoa também a irmã Diná, a irmã Gerlane. Abençoa a irmã Margarete, Senhor. Abençoa cada um dos que não puderam vir, Senhor. Tu sabe os motivos, Senhor, que mais adiante elas possam estar aqui conosco, Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. Fortalece cada vez mais na tua presença, Senhor, a tua igreja, Senhor, para que seja fortalecida, seja preparada, Senhor, para uma grande obra nesta terra, ó Deus. Abençoa, Senhor, mais e mais, ó Deus. Também aquelas famílias que no dia de hoje estão enlutadas, Senhor, aquela família ali que perdeu o seu ente querido, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, conforta o coração daquelas pessoas, ó Deus, que eles possam, Senhor, ficar com o coração tranquilo, Senhor, porque são coisas que acontecem na vida da gente, Senhor. Mas o Senhor é quem dá o conforto e o consolo, ó Deus. Pai, obrigado, continua conosco. Usa, Senhor, o teu servo nesta noite, que vai ministrar o estudo, que vai ministrar a palavra, Senhor. Nós queremos te apresentar ele, Senhor. Usa com poder e autoridade, ó Deus. Nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Continua conosco no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Com o hino 126. Bem-aventurados os que confiam. Quero me dirigir a vocês do YouTube. Vamos orar. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a vocês por estarem participando, vendo os vídeos e assistindo os vídeos e orando também por nós. Eu vou orar especialmente por vocês. Quero agradecer a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nesta hora eu me dirijo a Ti, Pai, pedindo que o Senhor venha com misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor, por cada pessoa que assiste os nossos vídeos, pelas pessoas inscritas. Pai, toma eles em Tuas mãos, toma elas em Tuas mãos, favorece cada um deles, Pai. O Senhor conhece as suas necessidades, e a Tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória.
Deus, muito obrigado por cada vida aí no YouTube. Continue, Senhor, abençoando as famílias aí representadas. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelas inscrições, pelas participações. Ó Deus, tome em Tuas mãos cada vida aqui presente e a vida deles e delas também. Que o Senhor abençoe poderosa e ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã 126. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíam logo, aleluia, glória a Deus. Levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. E os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A confiança nesse Deus nos transmite paz. Glória a Deus. A paz nos transmite a esperança de dias melhores juntos ao Senhor, não é verdade? E aqueles que temem, aqueles que buscam, aqueles que temem ao Senhor, as suas forças são renovadas para a glória dele. Vamos continuar adorando ao Senhor com 127. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Ele chama cada um de nós, aleluia. Ele renova as suas forças, ele renova o seu chamado a cada manhã. Então louve ao Senhor comigo também nesta noite. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, aleluia, Da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus
Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor. Amém. Com o hino 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar. Glória a Deus. Aleluia. Tão grande amor, o Senhor foi lá naquela cruz do Calvário por mim, por você e por toda a humanidade, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Aleluia. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todos o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu da divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, a igreja, avante eu vou, para entrar no céu da divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, e a graça levará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, aleluia, para entrar no céu da divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou, glória. Eis que virá Jesus, a fim de me levar, desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou,
no céu da divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Oh, glória a Deus, avante você vai, avante iremos para morar numa mansão celestial, Tiago. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra, irmãos, nesta noite. Ela está lá no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, aleluia. Aqui nós vamos ver um relato do Senhor falando para o homem que conhecia a palavra, mas não conhecia a graça salvadora de Jesus. Oh, glória a Deus. É por isso que o Senhor diz que nós somos mais felizes do que esse povo, porque não vimos Jesus, mas cremos nessa palavra, essa palavra que é vida, essa palavra que é uma espada de 2 gumes, essa palavra que te dá saúde, essa palavra que mostra que eu e você precisamos continuar louvando e bendizendo esse Jesus que é todo poderoso, é o libertador da minha e da tua vida para a glória dele, aleluia. Essa noite é uma noite de alegria, irmãos, por estarmos aqui louvando e bendizendo a Ele, que é toda honra, toda glória, a esse Jesus que é o nosso Salvador. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, aleluia. E nesta noite louve ao Senhor através da leitura, glorifique e exalte, porque Ele é, aleluia, e fora dele não há outro, que há salvação só em Cristo Jesus. João capítulo 3, alguns versículos. Glória, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem por título a leitura: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Palavra boa nesta noite para mim e para você. Podemos ler? Oh, aleluia, glória a Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis, nem te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Não saber de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel, e não sabes isso? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais das coisas terrestres e não credes, como creieis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Amém? Amém, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eis aqui, meus irmãos e minha irmã, pessoa que conhecia a palavra. Quantas pessoas estão aí conhecendo a palavra, mas também não têm o novo nascimento. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de nós que nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito, somos redimidos para a glória do Senhor. Estamos aqui porque recebemos uma ordenância de Deus, um chamado desse Jesus, para dizer, olha, até aqui o Senhor nos ajudou, oh glória a Deus, e nós estamos felizes nesta noite por mais uma escola bíblica, aleluia, que o Senhor venha sobremaneira sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, ensinando, mostrando o caminho em que devemos andar, porque nós não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós devemos seguir para o alto, aleluia, que é de lá que vem a nossa redenção. Essa é a esperança da igreja, aleluia. Vamos orar nesta noite, soberano e eterno e glorioso Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Eis aí, Pai, a Tua palavra, nós lemos, Senhor, que ela seja aplicada no meu e em cada coração aqui presente. Pai, que a cada dia nós venhamos dar lugar ao Teu Espírito Santo para servirmos melhor a Ti na beleza da Tua santidade. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua, Pai, trabalhando na vida do diácono Marley, na vida da diaconisa Rosa, na vida do irmão Paulo Sérgio. Ó Deus, na vida, Senhor, aleluia, do Leandro, na vida do Tiago. Trabalhe, Senhor, naquelas vidas que não puderam vir por enfermidade. Ó Senhor, Tu conheces cada coração. Repreenda, Pai querido, as enfermidades que assolam a nossa igreja, Pai. Toma em Tuas mãos, Pai, cada vida, aquelas que ficaram em casa, Senhor, ser com ela, repreende todo o mal. Pai, que domingo estejamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome. Faz uma santa ceia do Senhor no próximo domingo. Obrigado, meu Deus, pela nona ceia, Senhor, deste ano, glorificando e exaltando o Teu nome. Traz o Teu povo, repreenda este mal que é a enfermidade. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo. Continua trabalhando no nosso meio, nos dando liberdade. Oh Deus, seja glorificado e exaltado em nosso meio, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pela vida, Senhor, pela salvação, pelo alimento, pelas vestes, por este lugar, Senhor, o Senhor ergueu. Abençoa, Senhor, aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra, Pai querido. Toma em Tuas mãos cada um deles, cada um delas, Pai, dando-lhes saúde, dando-lhe entendimento espiritual, para que possamos, Pai, entender o Teu chamado. Ó, Pai querido, muito obrigado, porque eu sei, Senhor, que cada um de nós temos um chamado específico em Tuas mãos. Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pelo dia. Obrigado pelo alimento. Continue, Senhor, trabalhando no nosso meio, dando-lhe saúde, dando, Senhor, a cada um de nós entendimento, coragem para Te servir. Pai, abençoa, Pai querido, a nossa nação de um modo geral. Visite, Senhor, todos os poderes para a glória de Deus. Pai, toma em Tuas mãos, esta nação é Tua, o Brasil é Teu, para a glória do Senhor. Abençoa, Pai querido, a igreja perseguida, homens e mulheres que estão, Senhor, sendo perseguidos agora, não só no Brasil, mas no mundo, Senhor, pregando a Tua palavra. Ser com eles, ser com os missionários, ser com as missionárias, ser com os pastores. Pai, toma em Tuas mãos aqueles que se desviaram dos Teus caminhos, traga eles de volta, Senhor, para a glória do Teu nome. Homens e mulheres que largaram as suas guerras, largaram as suas armas. Ó Pai, nesta noite, ergue cada um deles, cada um delas. Pai, traz de volta para a glória do Teu nome. Nós oramos por esta cidade de Beberibe. Continua abençoando, Senhor, os três poderes desta cidade, Pai amado. Visite, Senhor, cada um deles. Faça resplandecer a Sua glória sobre este lugar, Senhor. Salve
vidas aqui, Pai, para a glória do Teu nome. Que este rebanho seja multiplicado, ó Pai amado, que haja salvação, que haja batismo, que haja cura. Senhor, em nome de Jesus, prepara-nos, ó Deus, para irmos ao céu. Pai, que a cada dia nós venhamos a nos convertermos mais ao Teu Evangelho, ao Teu querer. A Tua vontade seja soberana em nossas vidas. Repreende, Senhor, todo e qualquer embaraço. Em nome de Jesus, que haja paz no meio dos arraiais, que haja, Senhor, paz em Israel. Ó Deus, visite agora aquele povo, Senhor, em nome de Jesus. Tome em Tuas mãos, Pai amado. Ele é uma cidade, é um país eleito por Ti, separado para a glória do Teu nome. Senhor, muito obrigado por cada vida aqui presente. Continue trabalhando no nosso meio para a glória do Teu nome. Nós Te oramos, Te agradecemos por tudo. Continua, Pai querido, abençoando essas vidas aqui presentes. Muito obrigado pelos nossos vizinhos. Pai querido, ser com eles, ser com elas, amado Deus. Abençoa, Senhor, em suas necessidades. Supre, Pai, cada uma delas no Teu querer, na Tua vontade. Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, eu Te agradeço, Pai querido, pelo alimento, por tudo que o Senhor dispensou nesse dia. Nos conceda uma noite de paz, um estudo maravilhoso. Use o Teu Filho para a glória do Teu nome, o irmão Leandro, que ele seja mais uma vez um instrumento em Tuas mãos. Abre a mente, Senhor, dele, dá o intelecto espiritual nesta noite para que ele possa desempenhar, Senhor, tudo aquilo que o Teu Espírito ordenar nesta noite ao Teu servo. Que ele seja, Pai querido, mais uma vez um instrumento para a glória, para louvor e para a honra do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu passo a palavra para o irmão Leandro. Amém. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do ceia. Comunique, chame os irmãos, convoquem para a glória do Senhor. Estejamos todos juntos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Senhor, amada igreja, boa noite. Muito oportuna essa palavra que o pastor trouxe, né, que já é sobre a temática de hoje. Que é sobre o testemunho de Jeová, né, eles não creem no Espírito Santo. Não, pelo menos não como a palavra diz, né? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, amado Filho, juntamente com as orações do pastor, do irmão Marles e de toda a tua igreja, Senhor, estamos aqui. Não querendo fazer uma oração substitutiva, mas complementando, porque como já foi dito anteriormente, a tua palavra mesmo diz que oração nunca é demais, e oração é o único remédio que não tem contraindicação alguma. Então, Pai, nós estamos aqui para louvar, exaltar e bendizer o Teu nome. Como o pastor disse, abençoa todos os irmãos do YouTube, guarda toda a Tua igreja. E te agradeço pela oração do pastor, que foi uma oração bem ampla. E eu foco nesse momento, Senhor, a oração acerca da Tua igreja, a igreja local, Senhor. Não sei se tudo que está acontecendo é natural ou espiritual. Se for apenas uma situação de ordem natural, nós pedimos que o Senhor cure todos os seus servos. E se houver algum mal espiritual, Senhor, porque a Tua palavra diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, em outros termos, nós estamos constantemente em guerra. Precisamos estar preparados para toda e qualquer situação. E quando estamos em guerra, sempre existem soldados feridos, porque é uma troca de tiros, de armamentos, de infantarias, e nós precisamos estar revestidos em Ti. Então eu peço que o Senhor contemple todos os Seus servos. E se houver algum mal espiritual, algum impedimento para que o Teu povo não venha para a Tua casa, para Te adorar, para Te buscar, para estar fortalecido, para ter esclarecimento da Tua parte, e assim ser
vigilante e não ser capturado pelo exército inimigo. Então ajuda-nos, Senhor. Contempla cada um, tanto os irmãos do corpo de Cristo, como aqueles que estão nos visitando. Repreenda toda enfermidade, repreenda todo impedimento, toda barreira. E peço também que o Senhor repreenda, Senhor, todo dardo inflamado maligno sobre a mente daqueles que nos visitam, dizendo, não vai hoje lá, não precisa, não é assim, ou qualquer outro tipo de pensamento, trazendo sobre a mente dessas pessoas, bombardeando para que não venham, buscando minar as forças, buscando trazer outras questões para que elas percam o foco. Então pedimos que o Senhor repreenda toda força maligna, Senhor. E como foi dito, abençoa sim esta nação, Senhor. E é uma nação extremamente ampla, continental. Só o estado de Minas Gerais é 32 vezes maior que o país de Israel. Então é um país de dimensões continentais. E nós te agradecemos por esse país e ajuda-nos, não só a Igreja Evangélica Redenção em Cristo, mas todo o teu povo, todo o exército de Cristo sobre esta nação, a orar por esta nação, por salvação, por cura, por libertação, por avivamento e, sobretudo, por uma vida de comunhão e intimidade contigo. Porque nós temos aprendido que não é sobre pregar, não é sobre curar enfermos, não é sobre expulsar demônios. O mais importante do Evangelho é te conhecer. E esse conhecimento, esse relacionamento e essa intimidade vai gerar frutos que aí sim serão expulsar demônios, a cura, a pregação e todo o mais. Porque se fosse só fazer a obra, Judas fez a obra. E aonde Judas está agora? No inferno. Então não é só sobre se dizer ser cristão, ou aparentar ser cristão, ou até fazer a obra. É sobre ter uma vida de comunhão e intimidade. Porque Judas andava ali perto de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Nós precisamos te conhecer, Senhor. Vem nos dar o direcionamento, vem nos dar o fortalecimento. Repreende todo espírito de intimidação, repreende todo espírito de sedução, repreende todo espírito de engano, de seitas e heresias, repreende todo espírito de enfermidade, repreenda todo o mal, Senhor, seja lá o que for. Ajuda-nos a estarmos sensíveis, a estarmos apercebidos, atentos, vigilantes, como diz a palavra. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Então pedimos, Senhor, ajuda-nos e ajuda-nos a lutarmos as lutas certas, porque como certa vez a minha irmã ali citou, Senhor, ela disse que muitas vezes nós estamos lutando as guerras que não são guerras reais, mas são apenas ilusões que parecem guerras, porque Satanás quer nos cansar e quando nós estamos cansados a gente não consegue lutar as verdadeiras guerras. Então ajuda-nos para que lutemos as verdadeiras guerras. Apaga todas as miragens, todo o engano, todo o engodo. Que nós venhamos concentrar as nossas forças, os nossos esforços naquilo que verdadeiramente é luta, é guerra da parte de Deus. E ajuda-nos a comer o pão do céu, a tomarmos a água pura, e aqui me refiro à tua palavra, a verdadeira e sã doutrina. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Guarda toda a tua igreja, Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor. Como o pastor disse, Senhor, que essa obra avance. Vem trazer aos nossos corações as estratégias do que fazer, do que não fazer, de como fazer. E claro que a gente não nos escreve no nosso próprio entendimento, porque se não for o Senhor que faça prosperar, não acontece. Mas que a gente faça a nossa parte, que é orar, que é te buscar e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. E aquilo que não é conosco é contigo, Senhor. Peço que o Senhor traga paz ao meu coração, aos nossos corações, perdoe todos os nossos pecados. Venha fazer aquilo que diz lá em Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ajuda-nos a meditar na sã doutrina. Nós precisamos comer Bíblia, viver Bíblia, respirar a Bíblia, dormir com a Bíblia, sonhar com a Bíblia, fazer tudo com a Bíblia, eu digo no sentido positivo. Repreenda, Senhor, todo o mal, nós te pedimos. Nós te apresentamos essa nação, os seus 27 estados, Senhor. E te apresentamos todas as nações, te apresentamos todos os municípios brasileiros, as autoridades, a família, a igreja. Pedimos o teu socorro, porque essa nação está precisando de ti urgentemente, Senhor. Tens visto todas as
as mobilizações malignas, perversas, satânicas, diabólicas, para paralisar essa nação, Senhor. O Senhor, infinitamente mais do que todos nós, sabe o que está acontecendo, deixando de acontecer. Os nossos olhos veem apenas alguns metros. Os teus olhos contemplam todas as coisas, presente, passado, futuro, todas as dimensões. Eu vou até usar um termo que os meus irmãos possam entender. O Senhor está em todos os universos. E quando eu digo isso, não estou dizendo que existem mais de 2 universos. Estou dizendo que existe um universo onde tem as estrelas e os planetas. Mas também me refiro ao universo atômico, que é tão pequeno que o olho humano não pode enxergar, e mesmo o microscópio que precisa ser da finura de uma agulha para poder ampliar a visão, para poder enxergar um átomo. E se existe algo ainda mais profundo que o átomo, só o Senhor sabe. O átomo, os prótons, os nêutrons, os elétrons, se existe algo mais profundo do que isso, o Senhor sabe. Então, nós te apresentamos tudo e todos e pedimos o teu socorro, a tua resposta, a tua providência. E que o teu nome seja verdadeiramente honrado, glorificado e exaltado para todos sempre. Pedimos, Senhor, vem nos ensinar a tua palavra. Que teu Santo Espírito venha fazer fluir em nós e através de nós a tua palavra, Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Ajuda-nos, porque precisamos fazer como diz na palavra. Importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. E ajuda-nos para que a gente não, apesar das lutas e adversidades, ainda que possam surgir momentos de inconstância, como no caso de João Batista, que estava preso, passando por uma série de situações e mandou seus discípulos dizer, vão até ele e perguntam se ele é aquele que esperamos ou se há outro. E o Senhor fez milagres e disse, vá e diga a João que os cegos têm visto, os surdos ouvem, os coxos andam e os doentes são curados e os demônios são expulsos. Então eles foram anunciar e disseram, e João teve a convicção que é o Senhor. Que nós estejamos firmados nesta convicção, Senhor. Não venhamos nos mover da ação divina, Senhor. Repreende todo tipo de engano, toda a ardilosidade de Satanás. E também me lembro agora de uma certa vez, estava em um certo lugar, e foi mostrado um vídeo de um grupo de pessoas dessa parte da magia negra. E ali aquelas pessoas diziam assim, o plano agora é se filtrar nas escolas bíblicas de criança, porque a gente entra como sendo um membro da igreja, disfarçado, conquista a estima, o carinho do pastor, da liderança, vai direto para a escola bíblica com crianças, e lá a gente dissemina o plano do inferno, que uma vez dominando a mente das crianças, elas vão crescer e vão compor a igreja do futuro. Então, esse plano foi revelado, mas quantos planos talvez existem que sequer saibamos? Então pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos alertas, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor traga à tona toda a artimanha de Satanás e repreenda o mal, e que grandes coisas aconteçam para a glória do Teu nome. Assim nós te louvamos, exaltamos, bendizemos, agradecemos por tudo, agradecemos por todos os irmãos, como o pastor mesmo disse, e ajuda-nos sempre a estarmos fazendo isso, orando também para os irmãos. Nós sempre oramos, mas ajuda também a interagirmos com eles, para que eles se sintam não soltos, não abandonados, mas de fato integrantes dessa família chamada Igreja de Cristo, sobretudo, e também de maneira mais específica a Igreja Evangélica Redenção em Cristo. Então pedimos que o Senhor venha nos sustentar, venha nos fazer coluna firme na sua casa, que sejamos fiéis a Ti de todo o nosso coração, com aqueles bons exemplos da Bíblia, o maior de todos, o Senhor Jesus, e depois Samuel, Débora, José, Daniel, e todos aqueles que foram fiéis a Ti, ajuda-nos, e que possamos construir um legado na Tua presença, e que os próximos que se levantem, se Jesus não voltar antes, que eles possam assumir, conduzir, fazer tudo para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a nunca nos apartar da Tua palavra, da Tua lei, dos Teus estatutos, das Tuas ordenanças, e fazer aquilo que o Senhor disse para Josué, medita na minha palavra de noite, para que prudentemente conduzas e não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Assim nós te oramos, agradecemos, em nome de Teu amado Filho, o desejado de todas as nações, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A lição de hoje, como já foi dita, é acerca das testemunhas de Jeová, os TJs, né, como alguns dizem, e antigamente conhecido como Torre de Vigia de Sião, né? Muitos lugares ainda são conhecidos assim.
a lição 11 diz o seguinte, a introdução. Muitas falsas doutrinas, como esta, foram criadas por homens de mentes férteis para ideias diabólicas. Muitos desses homens saíram do nosso meio, por não obedecerem à liderança, não aceitarem a sã doutrina, querem ser líderes e eram gananciosos, tanto por finanças como por posições. E como a gente já disse na lição passada, né? O que é seita? O que é heresia? Em uma palavra? Tudo aquilo que foge à palavra de Deus, que é introduzido, tirado. Isso. Só que de maneira mais direta, a mentira, né? E é isso que Satanás ainda continua fazendo nos dias de hoje, né? E ele não faz isso, não é de hoje, não é de ontem, né? Eu ouso até dizer que ele faz isso desde a eternidade, né? Ele era um anjo, então ele vivia diante do trono ali, do Senhor, adorando, né? Prestando serviço, culto. E ele convenceu uma terça parte dos anjos que viam Deus ali, tinham um contato que nenhum de nós temos, né? Não daquela forma, não daquela magnitude. Ele enganou uma terça parte de anjos, né? Que eu acredito que são extremamente inteligentes. Mas aí vem mais outra questão, não é a inteligência, né? Mas é assim, a comunhão, é conhecer. Satanás vivia com o Senhor, mas ele não conhecia o Senhor, né? E é por isso que nós precisamos tanto conhecer a Deus, porque conhecendo a gente não vai se embaraçar. Estudando sobre essa temática, foi, né, um pastor perguntou para outro, um pastor que estava dando uma aula, né, sobre testemunhos de Jeová, e ele disse assim: pastor, como é que a gente pode orientar os novos convertidos a lidarem com as testemunhas de Jeová, né, de maneira educada, respeitosa? E ele disse: eu não aconselho, porque os testemunhos de Jeová ganham almas se nós ganharmos. Porque o que acontece? Nós ganhamos as almas e eles simplesmente pervertem. Se for uma pessoa que não conhece a palavra, eles chegam com a Bíblia, eles não sabem, né, as pessoas recém-convertidos, neófitos, eles não sabem que eles têm uma Bíblia adulterada, que é a tradução do Novo Mundo. Aí chega lá: não, meu irmão, Jesus não é Deus nem Filho de Deus, não. Tá aqui, ó, a Bíblia diz assim. Aí eles vão mostrar na Bíblia deles. Aí a pessoa que não tem o conhecimento, talvez nunca teve contato com a Bíblia, dependendo da situação, vai dizer: ah, não, vocês estão certos, está aqui realmente na Bíblia de vocês, né? E aí as pessoas acabam enganadas. E é por isso que aulas como essa precisam acontecer frequentemente, para que todos nós estejamos vacinados contra seitas e heresias, para que a gente não venha cair no laço, no engodo de Satanás, né? E a gente pode perceber a luta, né? Porque a cada lição bíblica sempre tem um impedimento, né? Acontece uma coisa, outra, tudo bem, né? Uma situação, outra, deve ser, sim, com certeza, enfermidade. Mas há uma trama do inferno para que a escola bíblica não aconteça, ou impedir os crentes de virem à presença do Senhor, porque vai ter uma aula. E se os corações estiverem atentos, preparados, eles vão aprender, vão guardar aquilo, que nem Jacó e também Maria, né? Que ele diz na palavra, que eles guardavam a palavra no coração, né? Ou seja, sempre tinha aquilo em mente. E quando aparecer um engano, vão facilmente identificar: não, isso aqui é engano, né? Agora, quando não, aí nós ficamos vulneráveis. Então é um plano do inferno, de certa maneira, também, para impedir o povo de vir buscar o Senhor e assim de receber esclarecimento, né? E aqui continua dizendo o texto áureo, né? Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2, verso 1 e 1 Timóteo 6, verso 3 ao 10. E refletindo sobre essas temáticas e outras, eu fiquei observando, né? Não basta, era até uma das coisas que eu iria falar, foi uma aula que não deu tempo da gente avançar mais, que eu ia falar até alguns versículos. E
o pastor citou até Mateus 24, naquela ocasião, que eu ia justamente mostrar. E tem determinadas passagens na palavra que nos dizem que eles falam tantos prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Ou seja, não é o suficiente acontecer um milagre para você dizer, não, isso aqui é de Deus. Porque pode acontecer um milagre e não ser de Deus. Exemplo, na Bíblia, onde tem na Bíblia dizendo isso? Deus enviou Moisés para libertar o povo do cativeiro ali, né, egípcio, por causa do pecado de Abraão e Sara. E aí o Senhor permitiu a descendência ficar 400 e 430 anos, né, uma divergência no texto acerca da data específica, né, o período. Mas é algo em torno de 400 anos para um pouco mais. E o Senhor enviou Moisés e deu sinais. Moisés, pega o cajado e lança. Quando tu lançar no chão, ele vai se transformar em cobra. Aí o que foi que Moisés fez? Né? Recebeu todas as ordenanças do Senhor. Teve a questão de botar a mão no peito aqui, e aí quando tirava ficava leprosa. E transformar a água do rio Nilo em sangue. Né? Que foi os sinais que o Senhor deu, que o Senhor deu a Moisés. E ainda tinha a questão das 10 pragas. E aí Moisés chegou diante de Faraó. E aí o que foi que ele fez? Ele fez o que Deus tinha mandado e lançou o cajado. E o cajado se transformou em cobra. E aí, quando transformou em cobra, veio quem? Janes e Jambres. E fizeram a mesma coisa que Moisés. Ou seja, aconteceu um milagre. Né? Só que o que foi que aconteceu? Que a cobra de Moisés, que quem estava proporcionando aquilo era Deus, devorou as cobras de Janes e Jambres. Glória a Deus. Ou seja, os demônios têm algum poder, mas só o Senhor é todo poderoso. Né? Agora sim, a gente não pode se confiar. Não, aconteceu um milagre, então com certeza isso aqui é de Deus. Pode não ser. Né? Que nem o pastor David Ponhong Show, que não sei se eu já estaria exagerando, dizer que a igreja dele é a maior do mundo, Seul. E ele disse que no começo do ministério ele era budista, estava com tuberculose aos 19 anos de idade e estava à beira da morte, né? Já estava com a sentença de morte. E um dia chegou uma missionária pregando a palavra de Deus lá na Coreia do Sul. Glória a Deus. E ela entrou na casa dele, foi visitar ele, foi no hospital, não me recordo agora ao certo. E aí ela começou a falar de Jesus, aí ele disse, eu não quero saber esse Jesus não, sai daqui. Ela começou a chorar. Aí ele disse, não chore não, fala esse Jesus, fala. Aí o Senhor foi alcançando ele, até que ele se rendeu a Cristo. O Senhor curou ele da tuberculose. E aí ele, né, engajou na obra, né? Se rendeu ao Senhor, começou a servir a Deus. O Senhor foi elevando ele, chegou como um servo de Deus, depois obreiro, diácono, isso, aquilo, até que se tornou pastor. E aí depois de um certo tempo ele já estava servindo ao Senhor, dando a palavra. Começou a surgir lá na Coreia do Sul, lá onde ele estava, no lugar, que as pessoas iam para a yoga, a meditação, e eram curadas. Aí as pessoas começaram a zombar. Eu vou servir a esse Jesus para quê? Se eu estou sendo curado lá na meditação? Está acontecendo isso, aquilo, outro. E ele sem entender, Senhor, como é que pode? Que negócio é esse? Né? E aí ele começou a orar, pedir resposta a Deus. Aí foi onde Deus falou para ele a quarta dimensão. Né? A quarta dimensão é o mundo espiritual. No caso de Moisés, quem estava operando através da vida dele, na quarta dimensão, era o Senhor. Por isso que o bastão se transformou em cobra. Agora, já na vida dos magos, dos encantadores, Janes e Jambes, que estavam operando eram demônios. Né? Ou seja, eles têm lá algum poder, mas só o Senhor tem todo o poder. E é tanto que a cobra de Moisés engoliu dos encantadores. Né? Oh, glória a Deus. Agora sim, é como eu estou dizendo, a gente tem que buscar saber qual é a fonte. De onde vem esse milagre, esse milagre, entre aspas, né? É o dom de discernir, né? Buscar o dom de discernimento. Discernimento. O que acontecia mais antigamente. Quer dizer, hoje, eu não sei se acontece muito, mas tinha muitas benzedeiras, né? As curandeiras. As curandeiras. E elas criam que era Deus que fazia. E
faz o bem, né? Aí você precisa estar muito preparado, muito cheio da unção também, para poder combater e Deus se sobrepor, né? Enquanto as testemunhas de Jeová, o Senhor falou comigo há muitos anos atrás que eu não recebesse a livre-arbítrio, mas no Jeová não, Deus falou comigo, eu não recebi, eu recebia. Também é um discernimento. Por educação, eu tinha vergonha de rejeitar, né? Eu tinha vergonha, mas eu não receba nem por educação, é anátema. Aí a partir daí eu fiquei atenta, né? Quando eles vêm, eu não sou grosseira, não. Eu digo, não, quero não, muito obrigada, Deus abençoe. Só que no dia que eu estava aqui na farmácia, pagando, eu falei comigo mesmo, só que falei em voz alta. Eu disse, ai, que dor, eu tenho ido ao hospital. Aí uma mulher se virou e disse assim, o senhor me deu essa orientação há uns 20 anos atrás. Aí quando foi nesse dia, eu aqui na farmácia, a mulher disse assim, eu disse assim, ai meu Deus, que dor. Aí ela virou-se, veja, atenta, né? Aí ela disse assim, tá com dor? Aí eu disse, muita dor. Aí ela disse assim, eu queria lhe dar uma coisa para você ler. Eu mesma escrevi. Aí quando ela disse, eu mesma escrevi, aí veio na minha mente a lembrança da ordem, lá do passado, e disse assim, uma estratégia para nos dar a mulher escreveu do próprio punho. Aí eu peguei e disse, a senhora testemunha de Jeová? Ela disse, sim. Eu disse, eu não quero não, muito obrigada, Deus lhe abençoe. Ela disse, não quer não? Eu disse, não, muito obrigada. Pô, menina, é muito interessante, é a estratégia. Justamente. Cada vez mais estratégia. E a comunidade falando sobre essa questão aí da anátema, né? Lembrei do apóstolo Paulo em Gálatas. Que ele diz, se alguém vos apresentar outro evangelho, além do que já temos apresentado, seja um homem, seja um anjo, seja quem for, seja isso anátema. Né? Um anátema. Continuando aqui, o tópico 1, histórico das testemunhas de Jeová. Fundadores. O primeiro, né, foi o Charles T. Russell. Era da igreja adventista, só que antes disso, quando ele era mais novo, ele foi da presbiteriana. Depois ele foi, não sei se foi da batista, foi da presbiteriana, depois ele foi de outro segmento, não, congregacional, foi da congregacional. E depois ele se tornou adventista. E aí foi no adventismo que ele elaborou as ideias para fundar as testemunhas de Jeová. Ou seja, adventista é uma ramificação, testemunha de Jeová é uma ramificação adventista. Né? Aí nessa época ele já era da igreja adventista, nascido na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1854. Aí você veja um homem inconformado, né? Era congregacional, aprendia tudo corretamente, baseado na Bíblia. Não gostou de alguma coisa, foi para Batista. Continuou sendo congregacional. Não foi congregacional? Não, ele é mais jovem, presbiteriano, aí depois é congregacional, e aí depois é adventista. Pronto, quer dizer, sempre inconformado com alguma coisa, né? Até que se tornou líder e ali deturpou toda a palavra, quer dizer, deturpou toda a palavra e se tornou líder. Pelo que eu pude entender nos estudos assim, na verdade ele tinha bem pouca instrução, pelo que eu pude estudar. Agora o que foi que aconteceu? Ele vinha migrando assim, talvez pegou uma coisa outra ali, não tinha muito conhecimento e da mente dele, né? É que nem aquela passagem que diz que Jesus é o primogênito. Aí entendeu que Jesus era a primeira criação de Deus. Né? Por isso que a questão da importância da exegese, da interpretação bíblica. E tinha outro aspecto que você precisa considerar na análise do texto bíblico. Porque você lê um texto sem o contexto,
né? Vira apenas um pretexto, né? Homem perturbado com algumas doutrinas, tais como as penas eternas, com relação ao inferno, o lago de fogo e enxofre, né? A vida de Cristo, a doutrina da expiação, chegando a desentender com a liderança da igreja e fundando seu movimento em 1872, com o nome Torre de Vigia de Sião. Depois passou a ser Arauto da Presença de Cristo. Afirmava que a igreja e seus líderes eram porta-vozes do diabo. E ele também acreditava, né, que toda questão comercial era do diabo. Né, assim, nos estudos que eu vi, né? B. Abandonou a autoridade das escrituras sagradas. Por isso, eles hoje têm uma tradução particular da Bíblia, como a gente já falou, né? C. Vivia em choque com autoridades e tribunais por causa de seu mau procedimento. Ele sempre tinha problemas, né? As autoridades. D. Espancava a esposa, provocando a separação em 1887 e divorciando em 1913. E faleceu em 9/11 de 1916, que é o ano do antigo Código Civil brasileiro, né? 1916. 2. Aí ele teve um sucessor, né? Joseph Franklin Rutherford, né? Que aqui diz que ele era um juiz, assumiu a liderança do movimento. Parece que também ele foi advogado, parece, eu bem me lembro. E dizem que Rutherford era extremamente brilhante, né? Tinha um conhecimento assim. Mas justamente, como a gente diz, só conhecimento não serve. É necessário o direcionamento, é necessária a presença. Se não for, o conhecimento por si só não se torna em nada. Como o próprio Salomão disse, é tudo vaidade. Se não for a presença de Deus... foi preso várias vezes, aqui no caso do Rutherford. B. Afirmou que toda organização política era do diabo. Ainda hoje eles pensam da mesma forma, por isso que eles não votam, não se envolvem em questões políticas. C. Fundou só recebe os benefícios, né? Ou os prejuízos. Pois é, eu tava... porque se poderia. Não se envolve. Não estou falando no momento atual, não, em todo o contexto, né? Sim. Quer ficar sempre isentão, né? Quer estar sempre isento. Pois então, se houver algum benefício, você está de fora. O setor financeiro, né, do diabo, então você não vai trabalhar, mas também todo mundo é proibido de ajudar, porque você não está passando por uma crise momentânea. Você acredita que o dinheiro vem do diabo, então viva sem ele, né? É que eu estava refletindo quando aquele eu encontrei lá no posto de saúde. Porque o posto de saúde, quem gerencia ali é o político, né? Com a verba pública, então... A escola, tudo. É contradizente, mas justamente é uma seita, ele se contradiz em muitos pontos. Né? Fundou a revista Despertai. D. Morreu em 8/1 de 1942. E aí depois teve o Nathan H. Knorr, que dizem que ele não era tão inteligente, mas ele era muito político. Né? Assumiu a liderança e escreveu o livro Testemunhos de Jeová nos Tempos Modernos. Ele escreveu baseado em Isaías 43:10. Ensinava que os seguidores deviam vender bastante literatura para não serem rebaixados à classe de servos inúteis. Ou seja, é aquilo mesmo que Satanás faz. É que nem a senhora Joyce Meyer fala no livro dela, Campo de Batalha da Mente. Né? E a própria palavra em Filipenses 4, versos 6 ao 9, que é tudo na mente ali, né? Implanta uma ideia, as pessoas, muitas vezes, por não ter o conhecimento, aceitam e vai de mal a pior. Foi B. Ele foi o grande responsável pela expansão do movimento nos Estados Unidos, né? Que foi no Brooklyn e ainda hoje estão lá. E comandam todas as testemunhas de Jeová lá dos Estados Unidos, no Brooklyn. 2. Problemas doutrinários. E outra coisa, né? Eles não permitem a transfusão de sangue nem de órgãos, porque está até o fundamento, não sei se é em Levítico, que diz que você não deve comer a carne com sangue, né? Que a vida está no sangue. E aí, sobre essas passagens, eles dizem, não, o sangue é impuro, você não pode fazer transfusão, você não pode nem de sangue nem de órgãos. E eu acho que estava tendo até um julgamento sobre essa questão recentemente.
eu me lembro se no STF, eu vi alguma coisa sobre isso, não me recordo exatamente qual tribunal. A Trindade. Para eles, as três da Trindade são concepções diabólicas do cristianismo. Isso é simplesmente negar a divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo. O pastor estava falando aqui a respeito de Nicodemos, né? O batismo com o Espírito Santo. E é realmente sem fundamento, porque para eles o Espírito Santo é apenas uma energia, que nem essa energia que está aqui iluminando. Nunca vi a energia fazer algo extraordinário, né? E é tanto, pelo fato de eles não acreditar no Espírito Santo como ele está na palavra de Deus, verdadeiramente, eles também não acreditam nos dons do Espírito, porque não acreditam no Espírito Santo, não. Aí para eles o Espírito Santo é só uma força, uma energia. Não. Mas vemos claramente que ele tem todos os atributos que a gente já falou, né? A vontade, a inteligência, que ele orienta o crente, e toda aquela situação que já foi descrita da pessoa de Deus, né? No caso do Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E dizer que Jesus foi criado, né? E para ele Jesus é só um profeta, uma pessoa. Foi o primeiro na criação. Eu ouvi, estudando também, eu vi o pastor comentando, dizendo que para eles Satanás é como se fosse um irmão nosso, um filho de Deus. É absurdo. Foi um anjo criado que pecou contra o Senhor e por isso se tornou aí Satanás, o demônio. Né? Então eles distorcem a doutrina da Trindade. Né? O Pai continua no seu status normal, verdadeiro, né? Agora o problema é que eles tiram o Filho e o Espírito Santo. Né? E consequentemente, Jesus disse, né? Quem pecar contra o Pai, o Filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século nem no próximo. Né? Então, assim, é como o pastor disse no estudo, eu até concordo com ele. Os líderes, eles sabem que estão errados, mas eles não confessam isso, né? Agora, muitos vão ali na ignorância, na inocência. Então, aqueles, né, que eu acredito que realmente estão ali porque pensam que aquilo é a verdade, mas na verdade estão sendo enganados, se eles se arrependerem, eles serão salvos. Agora, se não... Agora, os líderes, né, que sabem deliberadamente que está errado... Os que estão enganados, o Senhor que ele seja... se eles quiserem, genuinamente, né? Não. Mesmo que ele, por exemplo, quando eu não estava aqui. Porque recebeu um ensinamento, né? Pensava que aquilo era o certo. Não, porque todos os vizinhos iam, a gente começou a ir, a gente não ia antes. A gente ia para a igreja evangélica, visitar, né? Eu tenho lembrança disso. Mas quando a gente chegou naquela comunidade, todos iam. Aí nós nos tornamos amigos, né? E a gente começou a ir com eles. Então, mas eu nunca pensei que Deus não estava ali. Ou eu nunca nem pensei isso. Eu não tinha noção. Entendeu? Então, eu nem queria sair de lá porque eu não sabia que Deus não estava lá. Aí pra mim, eu gostava de ir, eu ia com alegria. Todo mundo ia. Aí a gente uma vez foi para Cartomante. Disseram a minha mãe que tinha uma Cartomante que a gente foi. Aí a gente, quando chegou lá, a mulher, não era nesse lugar, era no outro local. Aí a mulher pegou, estava, como chama, manifestada, né? Lá. Quando ela olhou para ela, não, o demônio, né? Mas a gente pensava que era ela. Ela já foi dizendo que eu era adotada, que a minha mãe não tinha esposo. Ela disse tudo. Aí a gente ficou maravilhada. Olha, ele sabe mesmo das coisas. Ela disse assim que eu não era, né? Falou sobre mim e era verdade. Só que depois que eu aceitei Jesus, foi que eu vim saber que como é que ela adivinhou. Ela não adivinhou. O diabo viu todo o passado nosso, né? É tanto que o futuro ele não sabe, né? Não sabe. Era o passado. Mas aquilo ali a gente ficou encantado, sabe? Então
Então eu não sabia que não era Deus para mim, para nós, para mim, para minha mãe. Se sabia era porque Deus já Aí eu acho que essas pessoas o Senhor tira, porque estão lá realmente cegas, né? Por ignorância, não acredita que é o certo e não é. É verdade. Agora, os líderes que sabem que estão errados, que fizeram essas heresias, né? E esses vão pagar. É verdade? É verdade. E Testemunho de Jeová também é uma seita extremamente rica. Extremamente rica. Hã? O dia do Pois é, também. Extremamente rica. Tem umas seitas, né, que ainda estão mais fracas, assim. 2. Jesus Cristo. Lançam sobre Jesus o pior conceito, igualando a uma divindade pagã, afirmando o seguinte: Satanás também é Deus. Não creio que Cristo, como a única manifestação plena de Deus, isto é, que se tornou homem e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 1 e 14. Até no estudo também eu vi que Filipe teve uma crise de testemunho de Jeová, né? Filipe, o evangelista. Ele tem uma hora que ele diz assim: mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí Jesus diz: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu estou nele e ele está em mim. Né? Ou seja, ele é Deus. Né? Aleluia. Tá entendendo? E aí, quando Filipe teve essa crise, depois que ele viu que não, Jesus é Deus, aí ele... Né? Mas até então, Filipe teve essa crise aí, testemunho de Jeová. 3. A imortalidade da alma. Eles não creem que o homem tenha uma alma imortal. Para eles, isso é um castigo divino e não uma dádiva dada ao homem antes de pecar. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Para eles não tem céu, não tem inferno, vai ser apenas uma nova terra, né? 4. O tormento eterno, o inferno. Não acredito que Deus tenha feito o homem para o sofrimento eterno, mesmo porque eles não acreditam na imortalidade da alma. São que nem aquela... Se eram saduceus, né, que não acreditavam na imortalidade. E eles chegam para Jesus e dizem assim: Mestre, existia uma mulher entre nós que casou com um determinado homem, só que o homem morreu. E o homem tinha 6 irmãos. Aí ela foi e casou com o próximo, porque naquele contexto, o parente próximo, né, tinha que assumir, né, para suscitar descendência ao parente falecido. Aí eles dizem assim, aí ela casou com o primeiro, morreu, depois casou com o próximo, e assim foi com tudinho, morreu. Quando ressuscitar, ela vai ser de quem? Aí Jesus diz: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Não sereis, no céu vocês sereis como os anjos, não serão dados casamento e se casarão. Porque a gente será espírito, não vai ter essa questão de sexo, né, de homem e mulher, seremos espírito. Essa questão do... Já pensou de uma casa do copo e era desse? Claro. Sim. O cristianismo. Eles combatem toda forma de cristianismo, protestantes e católicos. Afirmam que suas literaturas se tratam de uma doutrina diabólica. Mas justamente, né, Satanás é tão sagaz que ele faz que o certo pareça errado e o errado certo. É uma inversão de valores. E não é só com relação aos testemunhos de Jeová, em relação a tudo, né? Ele tem feito isso. Fazendo com que o homem não queira ser homem, queira ser mulher, a mulher não queira ser mulher, queira ser homem. E aí invertendo os valores e... Inverte os valores, se brincar, se a gente não vigiar até dentro da nossa igreja. Porque hoje, não tem nada a ver com isso, mas eu vou falar, porque foi algo que ocorreu aqui agora. Eu fiquei feliz. Quando o irmão Babão estava orando, ele iniciou a oração já pedindo a Deus que abençoasse toda essa comunidade. E nós moramos em frente a uma igreja durante 2 anos. E todas as vezes que levantava o povo, vamos ouvir a oração pelo irmão fulano. A gente morava em frente. Então não tinha como não ouvir. Nunca oraram pela comunidade. Nunca orou pelo
os jovens da comunidade. Nunca. De onde nós vimos para cá, né? Aí não era asfalto, era um sacrifício mesmo. Eu já falei com os irmãos já sabem como era o ônibus, o caminho difícil. Nunca oraram para Deus mudar a situação, a história daquela estrada ali, asfaltar. E eu dizia, meu Deus, como é que não ora pela comunidade, como é que não ora pelos vizinhos, né? E hoje, e a gente, é assim que tem que ser, né? Aí você, no outro momento, você diz assim, que você orando, você diz assim, acho que foi orando, foi agora, que a gente, que às vezes tem coisas por trás das situações que, acho que foi orando, que você disse, Senhor, revele, a gente não sabe o profundo, né? Foi mais ou menos isso. Hoje eu vi uma notícia que o governo vai proibir o celular, está em processo, né, de votação, o celular nas escolas, as crianças. Eu não concordo com o uso do celular na sala de aula, no momento da aula. Mas parece muito boa parece que é muita preocupação com a educação. Não é. É verdade. O que acontece lá hoje de ruim dentro da escola, no instante, o mundo inteiro sabe porque alguém filma, né? É verdade. E impedindo a criança de levar, ou jovem, ou adolescente, os bandidos vão poder entrar livremente, fazer o que quiserem. Os movimentos homossexuais também vão fazer o que quiserem. E a criança não vai poder pedir socorro ao pai nem à mãe porque tá sem a ferramenta. Então, quando eu li a notícia, eu tenho certeza que foi Deus que me disse isso. Porque eu vi por trás. O governo está preocupado com a educação. Não é. Vai fechar tudo e a criança vai ficar à mercê. Em nome de Jesus, não há de ser aprovadíssimo. Em nome de Jesus. Porque vai ficar... Antigamente a gente não se preocupava. Mas antigamente os tempos eram outros, né? É verdade. Hoje nós entregamos, a criança tem, a gente não. Se o Tiago precisar de alguma coisa, liga pra gente, né? Foi que nem, assim, vou falar bem por alto, né? Foi que nem a situação que ela passou na escola e eu precisei ir lá com a mãe, né? Pra gente resolver e o próprio diretor acobertando uma situação errada, né? Aí eu disse, olha, se esse problema persistir, a gente vai na delegacia. Aí, não se preocupe, vai ser resolvido e tal. Aí foi resolvido. Agora, assim, o próprio diretor acobertando. Estava ali na frente. E com o celular, esse acobertamento não acontece. Pois é. Essa cobertura assim, não acontece. Eu entendo assim, os dois lados da moeda, né, digamos assim. Que sim, o aluno deve ser o respeito ao professor, que foi perdido ao longo dos anos, infelizmente. E no momento da aula, é momento de ensino, você tem que estar ali focado, né? O celular é uma emergência. Tocou aqui, né, no silencioso, é você... Professora, licença, né? Isso. Não, minha mãe está ligando porque está passando mal, alguma coisa, né? Aí tudo bem, né? Agora, no momento da aula, interrompendo, som, foto, não sei o que, aquilo, não, é errado. Agora, não é para tolir o aluno de estar com o celular, né? Agora, de maneira correta. Aí no intervalo, pode utilizar, liga, né? É o intervalo. Agora, uma vez que está na sala de aula, tem que respeitar. É isso aí. Continuando. 6. Os governantes. Eles afirmam que todo sistema político e governamental humano é diabólico. Por isso que não é digno de obediência, inclusive nos casos de A. Não aceitam convocação para a guerra. B. Pagamento de impostos, votar nas eleições, não saudam a bandeira nacional e outras obrigações civis. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridades que não venham de Deus. Autoridades... Eles não pagam imposto. Eu acredito que eles pagam, né? Acho que a gente faz é concordar. Tá. Acho que nós somos de assim, pagamento de impostos, mas eu acredito que eles pagam, né? Que eles estão na sociedade, tem que... E tipo assim, toda organização política é do diabo, né? Então, o contingente humano ali é uma organização política. Eles, né? São uma organização política, eles são do diabo também. Porque é o líder, né? Ali, porque
a política é a questão social. É você ser um ser social. Então o líder dele está sendo um ser social com várias pessoas que se dizem adeptos ali daquela seita e também são sociais porque estão interagindo uns com os outros e com o próprio líder. E obedece aquelas... E obedece, né? E aquelas ordenanças. Então, é bem... Pois é, justamente. Romanos 13, verso 2 ao 7, Tito 3, verso 1, 1 Pedro 2, verso 13, Provérbios 8, verso 15 ao 16, Daniel 2, verso 21, João 19, verso 11, 7. As almas dos que morrem, para eles as almas não vão a parte alguma, nem para o céu, nem para o inferno. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temem antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, verso 28, Lucas 16, verso 22 a 23, Apocalipse 6, verso 9 e Colossenses 3, 3. Eu estava lá em casa hoje estudando essa lição e tudo, e aí eu fui olhar alguma coisa no YouTube, eu vi um vídeo, né? Aí eu tive a curiosidade de clicar para ver. O título dizia assim, o que ele viu. Aí eu achei estranho e cliquei, né? Eu cliquei, era como se fosse tipo uma lanchonete. Aí tinha, acredito, a atendente, que estava, né, por trás do balcão. E tinha um rapaz de costas para ela, aqui escorado no balcão, né? Escorado aqui no balcão de costas, mexendo no celular e ela também. De repente, ele começa a fitar os olhos no chão. Aí é como se ele deixasse o celular cair das mãos, cai. Aí ele mesmo se levanta da cadeira, todo estranho, e chuta o celular para frente. Aí o celular vai lá debaixo da mesa. E ele, os olhos fixos, né? No chão, num lugar lá onde ele estava vendo. Aí de repente ele tira aqui a carteira do bolso, bota em cima da mesa, a chave também. Aí de repente é como se o que ele está vendo começasse a andar. Aí ele faz esse movimento todo, gira aqui para trás assim, e já cai, se debatendo, já se tremendo. E assim, como é 1 minuto, né, passa tudo. Mas dá a entender que ele morreu ali. Aí o vídeo é o que ele viu, né? O título. E eu já vi outras situações do mesmo jeito. Porque a gente não sabe quando vai ser o nosso último momento, né? E ali, pelo que dá a entender, foi algo espiritual, né? Chegou a hora da alma dele ser levada, né? Tem até um médico, que ele é proctologista, acho que é assim. Doutor alguma coisa Lemos. E ele diz que tinha um paciente, atendeu o paciente, isso já voltou a situação, operou o paciente, disse para a família dele que no dia seguinte ele seria liberado para ir para casa. De noite ele está lá, o paciente tem dá um problema lá, ele para os batimentos cardíacos. Aí vem a equipe toda, né, faz todo aquele procedimento, e de repente a luz da sala de cirurgia se apaga. E fica aquele ambiente esquisito. E os próprios médicos ficam com medo e saem. Só ele fica na sala. E aí, de repente, o paciente começa a ranger os dentes. Ranger, né? Terrível. Aí ele diz que vê 2 sombras entrando não sei se é pela janela, pela porta. E aí pega a alma do homem, tira e vai embora. Né? Ele diz que nessa época ele estava afastado. Ele diz que voltou por pés do Senhor assim, correndo. Né? O que eu quero dizer assim, aqui nessa passagem, né? Temei... não que pode matar o corpo, mas é que ele pode lançar a alma no inferno, né? E a gente não sabe quando é o último momento, né? E a gente precisa estar preparado. Eu não sei qual foi a vida daquele homem, não sei o que ele fez, mas aparentemente ali dá a entender que foi isso. Porque se fosse só um problema normal, um ataque cardíaco normal, alguma coisa assim, tinha caído, não é normal. Mas você viu que o jeito era estranho, né? E que nem aquele cantor, por exemplo, Pedro Henrique, ali não, você vê que realmente parece ser Deus, né? Assim, mesmo se você não tiver um entendimento espiritual maior, porque você vê que ele estava em paz ali, quem que estava com ele disse, agora não posso bater foto agora, eu vou adorar o Senhor, quando eu voltar a gente bate foto. Subiu ali, começou a adorar o Senhor, e aí, acho que foi no texto que ele disse assim, vai ser tão lindo, e foi de uma maneira tão sublime que ele caiu para trás, assim, como tivesse, assim, você vê que havia uma paz. E se aquele homem estivesse vendo algo bom, ele teria sorrido, né? Feito alguma coisa assim positiva. E não. Foi tão assim tenebroso que ele, né? A própria pessoa ficou lá em choque. Estava lá perto dele, né? Igual até para a emergência.
8. A Bíblia. Eles usam uma Bíblia falsificada, como a gente já disse, né? Uma tradução particular. Tradução do Novo Mundo das Escrituras. E até antes deles fazerem essa Bíblia deles, falsificada, herética, né? Perversa, com essa doutrina... como que eu posso dizer? Judaizante, eles tinham muita dificuldade de adquirir adeptos, né? Eles tinham muita dificuldade. Mas depois que eles fizeram a escritura deles falsificada, aí o número se propagou rapidamente. Porque justamente as pessoas não conhecem. Aí chega, não está aqui a Bíblia assim, ó. Aí as pessoas não conhecem, não, realmente. Cai no laço. Nessa tradução se verifica versículos adulterados. Principalmente nas passagens que falam sobre a deidade de Cristo e a manifestação de Deus na carne. Em carne, né? Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Ou seja, eles estão aí correndo uma grave penalidade, né? Não só o risco de ir para o inferno, como sofrer tudo que está escrito aqui, as pragas, não ter o benefício da vida eterna, né? E falando, eu voltando só um pouquinho, porque eu disse que se a gente não tiver cuidado, a gente também pratica coisas que a gente mesmo descobre, né? Por exemplo, você leu que se for possível... Enganaria até os escolhidos. Aí nessa igreja não se orava pela comunidade, mas todo mundo que ia à frente orar, orava pelo presidente da igreja. Digamos, ele chamava você para orar pelas ofertas. Primeiro tinha que orar pelo presidente da igreja. Aí orava, aí depois orava pelo enfermo. Irmão, vem orar pela família, pela Raquel, pelo irmão Devinho. Aí orava. Mas primeiro orava pelo presidente, citava o nome, nosso pastor presidente, fulano e tal. Aí depois, eu sei que todos vocês oram por Djalma, eu sei. E aqui no altar, às vezes, abençoe o pastor Djalma, abençoe a rotação. Mas não é óbvio, não é lei. Né? Se você esquecer, ou se o Espírito Santo mudar naquela oração, a gente não vai ficar chateado, a gente não vai ficar nada, porque tem que se orar pelo propósito que Deus colocar no seu coração, ou pelo qual você foi chamado, né? Então, isso se torna o quê? Idolatria. E se a gente não tiver cuidado, acontece, e se o irmão disser a minha irmã, a senhora está idolatrando o pastor, a senhora toda vez ora por ele. Eu vou ficar zangada com o irmão. Não, irmão, eu estou fazendo isso. Deixa que eu estou, né? Então, a gente tem que vigiar mesmo para não... Foi que nem um exemplo da minha mãe mesmo. Ela estava em certo lugar, antes da gente vir para cá, né? E aí ela estava muito admirada com uma pessoa, né? E aí o próprio Deus falou com ela, cuidado com a idolatria. Ou seja, ela está... E na nossa vida, se a gente tiver cuidado... Uma linha muito frágilzinha, né? No instante a gente ultrapassa se não vigiar. Só dizer na nossa vida, porque a gente, como diz a palavra, né, está vigiando constantemente. Precisamos ter cuidado por vários motivos. Toda escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. B. Não é de particular interpretação. 2 Pedro 1,20. C. Não foram produzidas por vontade humana. 2 Pedro 1,21. Que foi o próprio Deus que ordenou. Não devem ser torcidas, a fim de atender nossas necessidades. 2 Pedro 3, verso 15 a 18. É tanto que se a palavra tivesse sido escrita só da vontade dos homens, passagens como a que Davi pecou com Batseba, provavelmente não teria. Né? E uma das coisas que é mais sublime no Senhor é que ele não esconde nada. Ele mostra todos os defeitos. Está aqui, ó. Eu escolhi a família de Jacó, mas é uma família disfuncional, cheia de problemas, sim. Assim como muitas vezes nós mesmos enfrentamos esse problema. Em nós, na nossa família, né?
E é uma das coisas também que exalta o poder de Deus. Que ele escolhe os mais difíceis, problemáticos, para mostrar ainda mais a excelência. Em que sentido eu digo isso? Sara era estéril. Ele ama uma dificuldade para mostrar o quão ele é poderoso. Ele tinha feito uma promessa de uma descendência numerosa. Sara era estéril, aí tiveram Isaac. Isaac casa com quem? Com Rebeca. Rebeca era o que? Estéril. Jacó amava Raquel. Raquel era o que? Estéril. Então, Deus ama o impossível, para ele mostrar que ele pode. 3. Principal doutrina das testemunhas de Jeová. Podemos definir que as testemunhas de Jeová estão basicamente preparados e informados sobre os pilares da doutrina do cristianismo, com a finalidade de combater, refutar e tirar do bom caminho de Cristo os crentes neófitos e inseguros quanto a essa doutrina. Foi que nem aquela conversa que eu tive com alguns deles, que o engano é tão assim que querem distorcer a verdade de uma tal maneira. Eu disse, não, assim, eu sei que a sua palavra está certa, é assim. E na hora eu não consegui me lembrar de nenhuma passagem, assim, para mim, né, mostrar. Aí, graças a Deus, veio a lembrança, João 1. Aí eu fui ler. Aí, não, mas não sei o que, assim. Aí começaram a refutar. Não, mas se Jesus fosse Deus, ele não era pessoa diferente. Que nem Estevão estava orando e ele viu Jesus à direita de Deus, do Pai, né? Que era Jeová, que eles dizem, né? E outra coisa também que é importante a gente salientar, que Jeová não é nem um termo correto, né, para descrever a pessoa de Deus. E muitos estão até distorcendo, né? Aí tem a questão de Jeová, tem a questão de Deus, né? Porque já tem gente dizendo que falar o nome de Deus você está se referindo a Zeus e não a Deus, o Senhor, né, criador dos céus e da terra. Mas tudo isso são apenas boatos, homens, né? Distorções. Agora, o correto da palavra, assim, o nome de Deus é Iavé, né? Adonai, mas Javé. Agora, Jeová não é correto, né? E aí, isso aí foi até uma questão da evolução de letras. Porque o primeiro homem a falar o nome de Jesus foi João Marcos, né? E João Marcos era grego, né? E quando ele escreveu o nome de Jesus, ele escreveu Jesus, né? E aí o J foi uma evolução de letras. É por isso que a gente fala Jesus. Mas é uma evolução de letras, né? Agora, claro, é o nosso idioma. A gente fala, né? Então você não precisa estar citando outros nomes, assim, né? Que nem no original hebraico. Não é errado, mas não é pecado você usar o nome Jesus. É apenas uma questão de evolução de letras. E aí tem até quem pergunte, então é errado citar o nome de Jeová? Aí não. Porque essa questão da evolução de letras. Agora, o mais correto é Iavé, né? Aí até a questão do tetragrama de Deus. 3. A principal doutrina das testemunhas de Jeová. Podemos definir que as testemunhas de Jeová estão basicamente preparadas e formadas, como já foi dito, sobre os pilares da doutrina do cristianismo, com a finalidade de combater, refutar e tirar do bom caminho de Cristo os crentes neófitos e inseguros quanto a essa doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Eles afirmam que são os 144 mil ou a grande multidão. Antes de terem esse número de adeptos, eles diziam, não, nós somos os 144 mil. Aí passou do número. Aí disseram, não, é apenas um número simbólico, mas representa que todos nós somos testemunhos de Jeová. Por engano, né? Eles afirmam que vão morar na nova terra e herdar todas as coisas. Eles se baseiam em Isaías 65, versos 17 a 18. Compare com Apocalipse 21, verso 1. Então encontraremos alguns problemas que nos levam a afirmar que não encontraremos as testemunhas de Jeová na nova terra, por várias razões. Refutação. Os céus e a terra de hoje serão purificados com fogo. 2 Pedro 3, versos 7 e 12. C. O anticristo, o falso profeta, o diabo e seus anjos, e os homens que não estão escritos no livro da vida ou do Cordeiro, Apocalipse 19, verso 20, capítulo 20, verso 10 e verso 15, e capítulo 13, verso 18, padecerão eternamente nas chamas aqui do inferno, mas no final de tudo será o lago de fogo e enxofre, né? Que até o próprio inferno será lançado lá dentro.
Satanás, falso profeta, a besta, os demônios e todo aquele que não estiver escrito no livro da vida. Né? E o próprio inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, por ocasião do juízo final, né? Onde Deus julgar todas as coisas e todos. Os testemunhos de Jeová não aceitam isso. C. Só entrarão na cidade quem lava as vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 24. Eles não aceitam que o sacrifício de Cristo pelos pecados. Só entrarão na cidade quem estiver escrito no livro do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27. Eles não creem em Jesus Cristo como Deus, como a gente já disse, né? Apenas que ele é um profeta. E só entram na cidade pela porta e pelo caminho certo. Apocalipse 22, verso 14. Essa porta e esse caminho é Jesus. E como eles vão entrar, se eles não acreditam que Jesus é Deus e Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, João 10, versos 7 e 9. Capítulo 14, verso 16. F. Os 144 mil fazem parte das tribos de Israel. Eu estava vendo isso até no estudo que eu estava fazendo sobre essa testemunha de Jeová. E é exatamente isso. Que são 12 mil de cada tribo de Israel. São pessoas que vão morrer pelo nome de Cristo, defendendo o Evangelho e as Escrituras. Né? E aí eles são esses 144 mil, representando todo Israel. As tribos, né? As tribos de Israel. Literalmente, se for literalmente, é homem, né? Mas simboliza a tribo, né? A nação toda de Israel. Né? Porque são 12 de cada tribo. Então representando todo Israel. São vistos no futuro com o Cordeiro, Jesus. Trazem escrito na mente o nome do Filho e o nome do Pai. Os testemunhos de Jeová não creem no Filho. Apocalipse 14, verso 1. G. A grande multidão, Apocalipse 7, verso 9, estarão perante o Cordeiro. Apocalipse 7, verso 10. Eles vieram da grande tribulação, Apocalipse 7, verso 13 ao 14. Eles lavaram as vestes do sangue do Cordeiro, Apocalipse 7, verso 14, compare com João 1, 29. Serão apacentados pelo Cordeiro, Apocalipse 7, verso 17, compare com João 10, verso 11 e 16. Com relação a essa questão da tribulação, né? Quando Jesus vier, ele vai levar o seu povo, juntamente com ele. Os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E eles reinarão com Cristo e passarão um milênio aqui na Terra. Mas aqueles que morreram sem Cristo, eles só vão ressuscitar por ocasião do julgamento final. Que é a questão do milênio. Eu vi nessa situação. Conclusão, é bastante claro que as testemunhas de Jeová não fazem parte do povo que vai herdar a nova terra. A não ser aqueles que estão por ignorância, né, pelas misericórdias do Senhor foram lançadas. Pois a parte deles será no lago de fogo, pois negaram o Filho de Deus. E até mais do que o Filho, né? O Espírito Santo. Não é só uma energia. Ou seja, não rendem o tributo, a adoração devida ao Espírito Santo como Deus, né? Eles são 11 exercícios. Mas como Jesus é a porta e o caminho, né? Uhum. Aí eles não vão por não aceitar. Porque ele diz assim, quem aceitar, crê em Jesus, né? Jesus é mim. Isso. Não, crê no seu Jesus e será salvo em tua casa, né? Como não crê, não pode haver. E tipo assim, mesmo que eles crescem em Jesus, eles não creem no Espírito Santo. E Jesus disse, quem pecar contra mim, o Pai, vai ser perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, nem me segue nem próximo. Então, se eles incorrerem nessa questão... Né? Vamos lá. Esses são 11 exercícios. 1. Qual o principal fundador das Testemunhas de Jeová? Charles T. Russell. Ou B. Ângelo Moroni. A. Charles T. Russell. É um fundador, assim, né, o primeiro mesmo. 2. Como se chamavam as Testemunhas de Jeová? O que mais? Tem mais alguma coisa, né? Tem mais outra palavra. Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. 3. A Bíblia Testemunho de Jeová. A. É de confiança? Não. B. É falsificada? Sim. Então, era isso.
Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. E até a próxima lição com a graça de Deus. Amém. Meus irmãos, a gente permanece com o que Paulo fala. Amém. Não é? E o que Jesus fala. Muitos entre nós se levantarão falsos profetas e enganarão muitos, mas vamos ficar com aquilo que o Senhor fala em sua palavra, que Ele é o único, é o verdadeiro, é o caminho, a verdade e a vida, não é verdade? E também Paulo diz que se os anjos do céu vier pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Então, qual será a recomendação? É que a gente, na verdade, não aceite esses engodos de Satanás, nem de testemunho de Jeová, nem de qualquer outro que venha tentar enganar os escolhidos para a glória de Deus. Amém? Então, domingo, irmãos, é a Santa Ceia do Senhor. Venha, participe, ore, para que você ceie conosco e com o Senhor também para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Quero agradecer aos irmãos que vieram e vamos continuar orando para que essas enfermidades sejam retiradas no nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, estamos aqui, terminamos, Deus, este ciclo para a glória do Teu nome, falando sobre a testemunha de Jeová. Próxima quinta, Senhor, temos outra lição. Pai, use e continue usando o Teu Filho, use cada um de nós, nos leve para nossos lares, acampe os Teus anjos ao nosso redor, nos conceda, Deus amado, uma noite abençoada em Tua presença. Perdoe nossas falhas, os nossos pecados que estão diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por mais uma quinta-feira estarmos aqui em Tua casa, glorificando e exaltando o Teu nome. Pai, muito obrigado por tudo, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. E uma boa noite para todos os irmãos e a irmã Rosa também. Amém.